Olá, sejam bem-vindos a mais um Case de Sucesso. Hoje eu estou aqui com o Dr. Ramon, sócio e majoritário do escritório Ramon Caldeira, Sociedade Individual de Advocacia. E nós vamos conversar um pouco sobre como foi a sua jornada de crescimento e sucesso com a Exijur. O Ramon, ele já é um case de sucesso. Ele iniciou com a gente em 2018, na qual tinha alguns gargalos a serem destravados, voltados para a delegação e automação de tarefas. Estes desafios já foram superados dentro da plataforma Exijur. E hoje ele está aqui com a gente para compartilhar um pouco sobre como foi essa história de sucesso. Inicialmente, muito obrigada, Ramon, por topar participar dessa conversa. Eu tenho certeza que ela será enriquecedora para quem nos assiste. E para começarmos, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco para nós sobre o porquê, lá em 2018, se fez necessária a contratação de um sistema jurídico. Perfeito. Primeiro, boa tarde, tá? Quem agradece sou eu, por esses anos aí de parceria. E respondendo objetivamente a pergunta, eu costumo dizer que é uma frase que eu também não conheço o autor, mas o que quebra empresas, e eu acho que o que pode quebrar advogados, é o crescimento. Então, eu me formei em 2016 e, a partir daí, na atuação, nós vamos angariando os clientes e surgiu, né, como você bem disse, os gargalos, a quantidade de clientes, e eu precisava, vamos dizer assim, dormir tranquilo, porque eu dormia e acordava com aquela preocupação, será que eu li a publicação direito? E eu não tinha um local único onde eu fazia, né, planilhas muitas vezes não resolve. E o Exijur, ele me auxiliou, né, mesmo diante das pesquisas que eu realizei, né, eu sou muito, antes da advocacia eu atuava muito com tecnologia, e quando eu fiz essas comparações, eu entendi que o Exijur, ele tinha todas as ferramentas necessárias para o meu dia a dia, tanto para... Naquele tempo ainda, eu acho que eu não tinha estagiários, nem colaboradores, era literalmente na raça. E eu passei também, né, com esse crescimento, a ter pessoas trabalhando comigo. Então, a questão, quando chegou a questão de delegar efetivamente, eu já tinha uma plataforma. Mas, voltando à questão principal da pergunta, realmente, naquele tempo, eu não conseguia lidar com isso, sabe? Receber a publicação e ter um local para acompanhar esses prazos. Então, e fora outras automações que tem dentro, né? Automatizações que tem dentro do Exiju que me auxiliaram muito nesse período. Porque sozinho eu precisava muito eu precisava muito ter como ganhar tempo, não só nessa questão de controle, mas também na questão operacional. Então, nessa pesquisa e nessa avaliação, que eu cheguei a avaliar assim, vários sistemas, eu encontrei no Exiju uma plataforma, além de tudo, muito intuitiva. Então, foi muito fácil, tá? Escolher pelo Exiju naquela época. Ótimo. E qual foi o primeiro grande valor que o Exijur conseguiu entregar na sua rotina? Eu dormi tranquilo, né? Porque eu podia lançar o prazo e saber que no outro dia eu podia acessar o sistema e ver ali, por exemplo, hoje tem um fatal, amanhã tem uma audiência, né? Eu preparar semanalmente. Então eu tinha a rotina de chegar, às vezes até sábado de manhã, eu resolvendo questões pessoais, eu abria o sistema e saí, tinha uma prévia ali do que viria na próxima semana, entendeu? Então, até para fazer minhas captações, eu sabia quando eu podia alocar minhas reuniões, e isso para um advogado que está iniciando, eu acho que é um ganho, assim, absurdo. Então, esse é o primeiro grande valor, sabe? Qualidade de vida, né, Ramon? Verdadeira qualidade de vida. Sim, verdadeira qualidade de vida. Perfeito. E quais foram as mudanças práticas mais significativas que o sistema trouxe para a sua operação diária? Como eu disse lá na primeira pergunta, né, não foi só organização. Nós temos os workflows, né, falando assim, da forma operacional, não tanto da gestão. Mas nós temos o workflow no sistema e o grau de personalização que eu consigo modular ali dentro, para mim, né, com aquelas tags, por exemplo, eu conseguia colocar um modelinho de petição. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o agravo de instrumento, que a gente tem... desculpa.
audiência de instrução e julgamento, que nós temos que intimar testemunhas, por exemplo. Então, essa questão dos flows que eu pude criar, né, colocar aquele prazo de intimar a testemunha, verificar se o AR voltou, protocolar 3 dias antes da audiência. Então, é uma mudança prática que também eu não precisei me preocupar. Além disso, eu ainda tinha como colocar modelos ali dentro. Então, a equipe, né, já migrando para a parte que eu já tinha equipe, eu não precisava ficar relembrando a equipe tendo esse problema, instruindo como fazer. Então, do ponto de vista dessa organização do operacional, do ponto de vista prático, essa é uma das mudanças mais significativas, né? Mais uma vez, voltando para o ponto da qualidade de vida, ou seja, com poucos 2 ou 3 cliques, toda a cadeia de organizacional, operacional, né, todo o flow, todo o playbook também, ele já estava sendo entregue tanto para mim quanto para a minha equipe. Então, a preocupação, ela some, né? Porque eu acho que o advogado, ele não dorme tranquilo, porque todo dia ele tem que pensar, será que eu protocolei? Né? Porque eu já vi, por exemplo, voltando para o exemplo da audiência, eu já vi advogados, já aconteceu de eu, na frente do juiz, falar, olha, o advogado não juntou, por exemplo, a comprovação da intimação das testemunhas, e o juiz fez com que as testemunhas dele saíssem da audiência. Então, eu acho que para essa responsabilidade do advogado, trazer essa melhoria, essa mudança literalmente prática para dentro do escritório, para mim foi a mais significativa, sabe? Foi essa que eu encontrei aí. Perfeito. Aqui na sua fala você trouxe uma das nossas principais ferramentas, né, que é o workflow. Por meio dos workflows você conseguiu estruturar a sua rotina e padronizar os seus procedimentos. E já Exato. viria, inclusive, aqui a nossa próxima pergunta, que está voltada para essa padronização dos workflows. Você considera que essa padronização, ela acelerou a sua rotina, acelerou e otimizou ali o seu tempo? Sim, eu dei até alguns exemplos dessa questão de colocar tanto playbook quanto modelos diretamente dentro da tarefa. Na implementação, eu estava, numa das implementações que eu fiz de upgrade, estava conversando com a Camila, ela até riu, porque a tag que tinha lá, por exemplo, de processo, de nome do cliente, eu colocava já direto, então quando eu lanço a tarefa, já aparecia, nos modelinhos que eu coloco lá dentro, já aparece todo endereçamento, qualificação do cliente. Então aquela estrutura de esqueleto mesmo, por exemplo, de um modelo, acelerou demais, porque acontece também do advogado que escreve tudo no braço, graças a Deus hoje a gente tem IA, que ajuda bastante nisso, mas antigamente eu digitava tudo aqui na mão, e eu errava, sim, número de processos. Os processos físicos, por exemplo, iam para locais errados. Então, além de acelerar, porque essa estrutura, a gente deixa de fazer essa parte que vamos dizer assim, repetitiva, eu já poderia copiar dali o modelo, já com todos os dados do processo, sem errar, e só preencher aquela questão que seria meritória ou técnica de dentro de uma petição, por exemplo. Ótimo. E acaba que essa padronização dos fluxos, ela, querendo ou não, ajuda a desenhar a cultura interna da sua operação. Você acredita que com estes padrões de procedimentos ali dentro da plataforma, isso agregou para que você construísse uma cultura forte dentro aí da sua operação? Como eu disse, a cultura ela passa pelo fator humano, né, que a relação, né, como essa dinâmica ocorre dentro do escritório, até de forma interpessoal, mas também entra a cultura operacional no que eu vinha dizendo do playbook, ou seja, a partir do momento que eu tenho, né, essa questão que é pessoal, e eu tenho um sistema bem organizado, eu não tenho que ficar, vamos dizer assim, cutucando todo mundo toda hora para ensinar questões ou cobrar coisas que ficaram ali no campo da conversa e não tinha uma linha, vamos dizer assim, uma linha... Vixe, eu esqueci a palavra, mas eu ia repetir a questão do playbook, né? Não tinha uma regra específica para padronizar as ações dentro de uma questão operacional. E com isso,
né, com essa possibilidade de personalizar e colocar, inclusive tem ali dentro também uma questão que a gente pode colocar, né, compliance, dentre outras coisas do escritório. Sim. Tudo isso, né, ajudou sim a eu desenhar essa cultura, não só no campo das relações interpessoais, mas a padronização de fluxos operacionais mesmo dentro do escritório. Então, foi sim essencial. E é uma plataforma que, a partir do momento que eu fui adquirindo, né, a maturidade profissional e gerencial do meu escritório, eu encontrava já essas ferramentas lá dentro, sabe? Então, eu fui, vamos dizer assim, na prática, eu também fui aprendendo a melhorar o meu uso da plataforma. Então, toda essa cultura, sim, tudo isso que eu fui adquirindo, essa maturidade, também foi por meio da utilização da plataforma. Então, eu acredito que, em grande parte, sim, ajudou, sim, a moldar. Perfeito. Fico muito feliz de te ouvir, Ramon. Você é um dos nossos clientes mais antigos, já são aí quase 7 anos junto com a gente. Você iniciou ainda na modalidade de convênio, se eu não me engano, e ao longo Sim. ali do seu crescimento, você fez diversos upgrades, atualizações de plano. E a próxima pergunta, ela vem bem de frente em relação a essa questão da atualização. Quais as necessidades de expansão para o seu escritório o EasyJur ele te ajudou a suportar? Porque em meio a essas mudanças de planos, surgiu essa necessidade de atualizar, né, ali a sua rotina, endereçar novas funcionalidades dentro da plataforma. O EasyJur ele foi peça-chave e suporte para esse seu crescimento? Sim, como eu disse na última resposta, uma coisa que foi muito legal, porque a cada necessidade que eu fui tendo, bastava eu contactar vocês para fazer o upgrade de coisas que eu já encontrava ali dentro, né? E para eu ter essa melhoria. Então, o que eu acho que foi assim as necessidades, né, de expansão que realmente o EasyJur me ajudou. Gestão de equipe, né? É tudo muito bem organizado, delimitado. Financeiro, porque, como eu disse, com o crescimento, eu passei a ter que cobrar muita gente. Então, de forma manual, né, tendo que cumprir com o operacional, eu não conseguia. Então, o EasyJur literalmente automatizou isso a partir do momento da captação que o cliente é inserido ali dentro, com a criação do perfil dele financeiro dentro do sistema. Basicamente, o sistema faz tudo sozinho. Então, eu acompanho até a conta, eu acompanho por dentro do EasyJur. Então, acho que essa é uma das mais impactantes, inclusive, tá? Acho que foi isso, né? A atualização e a expansão, né? Sim, sim. Inclusive era um dos gargalos na época, né? Essa questão do seu financeiro. E vem de frente também com essa próxima pergunta referente à conta digital, que hoje é um produto que você já usufrui ali dentro do sistema. Me conte um pouco como que foi essa usabilidade, o seu início, a sua adaptação com o produto conta digital, que hoje é um produto EasyJur. Sim. Como que foi isso? No início, eu realmente estava ficando maluco. Eu viajava muito também para atuação em comarcas do interior. E eu senti a necessidade. Eu até olhei também outros sistemas que poderiam fazer isso, mas às vezes a relação custo-benefício também não valia a pena. E encontrar isso dentro do sistema traz um valor muito grande, porque, como eu venho dizendo, a partir do momento que você vai tendo maturidade, de gerenciamento do próprio escritório, porque o advogado não é só operacional, ele tem que gerir. Você precisa ganhar tempo e praticidade em toda essa atividade de gestão. E aí, como que foi a experiência? E como está sendo, né, na verdade? Voltando desde a primeira pergunta, hoje eu acesso tudo num lugar só e eu consigo ter 100% da gestão do escritório ali dentro. Então, qual que é a experiência hoje na prática? Eu fiz uma contratação, né, de um financeiro para cuidar disso. Então, tudo que eu tenho hoje é reporte, tanto sistêmico quanto da empresa que eu contratei que gerencia, né, a minha plataforma ali dentro do EasyJur. Então, eu liberei um acesso para essa pessoa com autorizações do financeiro
E a empresa dela, ela já faz para mim toda essa gestão. Então eu entro lá, eu vejo quantos boletos foram emitidos, quantos clientes, né, se há inadimplência ou não, porque depois que eu fiz isso, pelo menos o que está ali dentro, né, porque tem os anteriores, assim, que está passando por esse período de implementação, alguns que eu não coloquei lá. Então, pelo menos os que estão lá, eu acho que não tem inadimplência não, sabe? Uhum, bacana. Então, a conta digital, ela te apoiou, inclusive, nos seus clientes inadimplentes. Imagino eu que por conta do serviço de notificações, manter, né, essa notificação ativa facilita. Porque ao invés de você ter um trabalho manual, de cobrar os seus clientes, a própria conta, ela faz essa cobrança ali automática, assim que ela é gerada, no dia do vencimento. E se ele fica inadimplente, tenta-se cobrar até umas 3 vezes na tentativa de realmente receber aquele honorário. Sim, exatamente. Inclusive é fácil de verificar porque, seja em pagamento ou recebimento, a gente clica no sininho ali, então clicou ali e já viu, sabe? Muito rápido para analisar. Aí, se eventualmente tiver algum em atraso, inadimplente, é muito simples de verificar no módulo lá de contas, eu consigo saber exatamente quem não pagou, quanto não pagou, e a partir desse momento, toda atitude, assim, não precisei até hoje, né, dado, eu também atribuo isso muito ao sistema, a conta digital, não precisei até hoje, mas, assim, qualquer atitude que eu precise tomar, até para uma questão de demonstração, é muito mais fácil, né, não preciso ficar, por exemplo, quando eu recebia em conta, eu precisava analisar o extrato e ver quem que pagou, quem que não pagou, um por um, via extrato de conta. Hoje não, se eu entro ali na conta do cliente dentro do sistema, eu já sei o histórico dele todinho. Bacana. Bom, Ramon, como a gente comentou aqui, já são quase 7 anos, né, que você está ativo e usando aí o sistema EasyJur. O que fez você manter essa parceria conosco ao longo desses 7 anos? Olha, como eu disse, é um sistema intuitivo, muito prático, fácil de usar. A organização dentro, né, dashboards, etc., é muito intuitiva, mas tem um fator que eu acho que é preponderante, que é a preocupação com o sucesso do cliente e o suporte. Porque, e assim, eu não vejo o EasyJur travando, eu não vejo o EasyJur dando aquele tanto de manutenção que às vezes alguns sistemas dão. Então, até porque, pelo meu histórico, né, de ter trabalhado com tecnologia, a gente sabe que isso é um fator preponderante. Então, além dessas questões que são técnicas e de usabilidade, tem o suporte imediato. Tudo que eu precisei tratar com a plataforma é instantâneo. Então, seja pela IA, né, que foi implementada recentemente, eu entro lá e ela é muito assertiva. Eu notei isso. O que eu pergunto, antes de chegar no atendimento humano, a IA ela responde de forma assertiva, sabe? Às vezes parece que até estou puxando o saco, mas nem é, porque realmente funciona, as coisas funcionam. E quando eu preciso chegar no atendimento humano, também é muito instantâneo. Então, sou muito bem atendido. As negociações, por exemplo, sempre foram negociações com muita abertura. Todas as pessoas que me atenderam, quando eu fui fazer o upgrade, sempre me deram assim uma explicação muito detalhada dos planos, dos módulos, etc. Então, eu acho que a manutenção da plataforma ao longo desse tempo se dá por relacionamento. Então, você não ficaria casado com a pessoa se o relacionamento não fosse bom, sabe? Às vezes até uma pessoa proativa faz muita coisa, mas o relacionamento tem que ser bom. Tem que haver, vamos dizer assim... Travou. E eu acho que é isso que... Ih, será que travou? Ah, eu acho que é isso que me fez ficar esse tempo, sabe? E Ótimo. permanecer, inclusive. Perfeito, Ramon. Eu fico muito feliz de te ouvir. De fato, tudo isso que você comentou sobre a sua experiência conosco é enriquecedor, é uma história realmente de sucesso. Você superou ali os seus gargalos, suas dificuldades dentro do sistema EasyJur e cresceu junto conosco. E para encerrarmos, doutor, eu gostaria que você trouxesse para nós um olhar na perspectiva de um sócio que busca estruturar o escritório para crescer com segurança. Qual foi o ponto de virada que fez com que você mudasse o rumo da sua gestão
e tivesse a certeza que estava no caminho certo. Tá, primeiro entender que ser um bom advogado, né, não é sinal de... Travou? Travou um Ah, pouquinho. tá. Então eu vou repetir a resposta. O que me fez ter essa virada de chave foi entender que ser um bom profissional e ter êxito em causas não quer dizer que você está tendo êxito efetivamente profissional. Né? Para que você entenda... porque o que acontece? Eu tinha me tornado literalmente um escravo do meu próprio trabalho. Então, essa questão, né, gerencial, na perspectiva de sócio, eu entendo que a sua empresa, né, na verdade, que eu precisei me ver como empresa e que eu precisei deixar de ser meu próprio funcionário e adquirir também qualidade de vida. E está tudo linkado, inclusive, com a primeira resposta, porque eu precisava dormir tranquilo. Então, a partir do momento que eu busco ferramentas que agregam na minha... Né, desde antes mesmo de, vamos dizer assim, empresarizar minha advocacia, mesmo antes disso, né, que foi quando eu comecei a buscar a ferramenta, eu era, vamos dizer assim, antes de empresarizar, eu não vivia. Então, a virada de chave foi quando a busca de ferramentas me trouxe, né, essa nova visão, tá? E aí eu passei, sim, a ter qualidade de vida, porque toda essa capacidade de gestão, né, que ao adquirir um sistema desse, por exemplo, toda essa capacidade de gestão, ela foi trazida para dentro do meu escritório, isso trouxe para mim, né, a qualidade que eu sempre busquei. Então, é poder distanciar um pouco de ser meu próprio funcionário e começar a ver de uma forma macro, né, bem organizada, todo esse fluxo e poder também planejar crescimentos, investimentos, etc. Bacana. Ramon, eu fico muito feliz de você poder compartilhar a sua história aqui com a gente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa troca de experiência que o Ramon pôde contribuir aqui conosco. E eu convido vocês a acessar o nosso blog. Ali no blog vocês verão mais de perto como foi esse crescimento do Ramon conosco. Mais uma vez, muito obrigada, Ramon, e até a Eu que próxima. agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.